Fala, galera do canal Química em 12, aqui é o professor Franz Isoton e a gente, galera, vai começar um playlist que é fundamental. O nome dele, Propriedades Periódicas, ok? Bom, a tabela periódica, ela apresenta características que se repetem periodicamente, né? As propriedades periódicas, perfeito? Bom, pessoal, essa aula é exclusiva para falar de raio atômico, que é uma propriedade periódica, obviamente. Então agora você vai lá, te inscreve no canal, perfeito? Dá o seu joinha, se pintar dúvida depois da aula, põe ali, escreve que eu vou resolver ela pontualmente, belezinha? Muito bem, pessoal, então propriedades periódicas. Raio atômico é a primeira delas. Essa aula fala só de raio atômico, ela é específica, tá? Francis, mas é a propriedade que mais cai numa prova, num vestibular? Não, não é a característica que mais cai no vestibular, mas galera, ela é determinante. Com ela, então, eu consigo prever outras propriedades. E você vai parar de ficar lembrando daquele monte de flechinhas que você, na verdade, aprendeu aí um tempo atrás. Eletronegatividade cresce assim, assado, pra cima, pra baixo. Um monte de flechinha que aponta pra você e uma hora você fica até assustado. Então, eu vou te dar uma maneira bem prática de você entender as propriedades periódicas. Pode ser? Raio atômico, então, pessoal, é a primeira que a gente vai falar. Acompanha bem comigo, uma aula fundamental, tá? Olha só, o raio atômico, então, é uma propriedade periódica porque ele vai oscilando na tabela periódica, claro, tá? Mas o seu comportamento se repete periodicamente. Francis, que comportamento? Vou te mostrar, tá? Olha só, o que é raio atômico? Raio atômico, pessoal, um raio de uma circunferência que você aprendeu já na matemática, é a distância, então, aqui do centro até a parte mais externa desse meu círculo, considerando o átomo, claro, circular, né? Então, pessoal, analisa, tá? O centro pra gente é o núcleo, então é a distância do núcleo até a parte mais externa da eletrosfera. Pegou? Ok? Essa distância é chamada de raio atômico. Ó, vai do núcleo até o ponto mais externo da nossa eletrosfera. Mas pegar um átomo isolado e medir esse raio é pouquíssimo preciso, tá? Olha só, então se eu calcular o raio de um átomo isolado, tentar medir, enfim, tá? Não vai ser uma coisa muito precisa. Então, o que se faz? A gente monta uma molécula, ok? De uma substância simples. Vou dar um exemplo. Cloro. Cl2, para a gente medir o tamanho, né, do raio ali atômico do cloro. Ou hidrogênio, que é o H2, ou oxigênio, que é o O2, ou nitrogênio, que é o N2. E aí é assim, pessoal, se eu pegar aqui a minha molécula biatômica, tá, eu vou ter uma distância de um núcleo ao outro, né, dois átomos interligados, eu vou ter uma distância de um núcleo ao outro. Essa distância nuclear, ela equivale a 2 vezes o raio atômico. Essa distância entre os núcleos, pessoal, nada mais é do que o diâmetro de um átomo. Porque se eles são iguais, essa distância aqui é igual a essa, tá? Então essa distância dividida por 2 vai me dar o chamado raio atômico. Então não é medido isolado, é medido na forma de uma molécula, aí eu acabo achando esse diâmetro, dividido por 2, eu tenho raio atômico, então. Só que eu vou ser bem sincero, é improvável, pouquíssimo provável que uma questão te peça o que é raio atômico. A gente vê isso acontecer raramente, tá? A ideia, pessoal, é ver como é que ele vai variar dentro da tabela periódica, como é que ele oscila, como é que ele aumenta, como é que ele diminui. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos se organizar assim. Eu vou te falar como é que ele vai variar numa mesma família, ok? E depois dentro de um mesmo período. Ó, então, nas famílias, eu quero dizer dentro de uma mesma família, como que oscila o raio atômico. E eu peguei uma família, né? Peguei aqui a família 1A, ou família 1, ou coluna 1, onde eu tenho aqui 6 elementos químicos, perfeito? E eu trouxe 3. Né? Eu não trouxe aqui o césio, o rubídio, o frâncio. Com esses 3, você vai entender o que vai acontecer. Só saiba, eles estão dentro de uma mesma família, tá? Muito bem. Eu puxei essas linhazinhas aqui do lado para você ver o seguinte, tá? Ó, entenda e não decore. O lítio tem 3 elétrons, então eu vou ter um S2, 2S1. Perfeito? 3 elétrons, distribuímos então ali os 3. Fechadinho, né? O sódio tem 11 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Francis, o que você está fazendo? Você já vai entender bem, tá? Olha o potássio. 1s2, ele tem 19 elétrons, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. O que esses 3 átomos eles têm em comum? Todos terminaram em S1, S1 e S1. Beleza, mas não é daí que vem a minha resposta, tá? O que eles não têm em comum? Qual a diferença entre eles, olhando para a sua configuração eletrônica? Ó, o lítio, por exemplo, ele apresenta aqui o núcleo dele, tá? E ele tem 2 camadas, tá vendo? 2 camadas. Então isso dá a ele um certo tamanho.
um certo raio atômico. O sódio, ele apresenta o núcleo dele, claro, como todo átomo, né? E ele vai ter aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. 1, 2, 3. Já sacou, né? Ó, tá aumentando o raio. O potássio, ele vai ter o núcleo dele, pessoal, e ele tem a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4. 1, 2, 3, 4. Então você percebeu que conforme eu vou descendo na tabela periódica, vai entrando uma nova camada. A cada período, uma nova camada, tá? E se vai entrando uma nova camada, imagina uma cebola, por exemplo, ela com mais folhinhas ou menos folhinhas, tá? Quanto mais camadas ela tem, então quanto mais camadas aqui o meu átomo tem, maior é o seu raio atômico. Legal? Em qualquer família, então, pessoal, que eu pegue, eu vou ter ali o raio atômico aumentando de cima para baixo, perfeito? De cima para baixo dentro de uma mesma família. Pegou? De cima para baixo. Então quer dizer que o flúor é menor do que o cloro, quer dizer então que o magnésio é menor do que o cálcio, ok? Isso vale para qualquer uma das 18 famílias. Aumenta de cima para baixo. Agora eu quero te mostrar dentro de um mesmo período como funciona. Vamos lá? Pessoal, a variação do raio atômico dentro de um mesmo período, tá? Ok? Dentro de um mesmo período. E para a gente trabalhar, eu peguei o segundo período. O que isso me diz? Que se todo mundo aqui está presente no segundo período, todo mundo apresenta quantas camadas eletrônicas? 2, não é isso? 2 camadas eletrônicas, tá? Então o que acontece, pessoal? Por exemplo, aqui, tá? O lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, esses caras todos têm só 2 camadas eletrônicas. Francis, então eles têm o mesmo tamanho, né? Porque quem tem 2 camadas tem então ali o mesmo tamanho. O que acontece é o seguinte, pessoal, acompanha só. O lítio, por exemplo, ele apresenta aqui 3 prótons e 3 elétrons. O berílio, por exemplo, 4 prótons e 4 elétrons. E daí por diante, tá? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio, 7 prótons, ok? E 7 elétrons. O flúor, tá? 9 prótons e 9 elétrons. O neônio, 10 e 10, eu pulei alguns, tá? Enfim, mas veja uma coisa. No mesmo período, conforme eu vou indo para a direita, eu tenho cada vez mais prótons e elétrons, mais prótons e elétrons. Será que o raio está aumentando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, pessoal? Uns de vocês vão pensar assim, talvez. Francis, conforme eu vou para a direita, tem mais partículas. Esse átomo ficando cada vez maior por ter mais partículas. Não é por aí, pessoal. Você concorda que próton com elétron sofre uma atração? Tudo bem? O elétron se atrai ao próton, são cargas contrárias. Conforme eu vou indo para a direita, ó, tem cada vez mais partículas positivas e negativas, tá vendo? 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, e daí até o neônio, 10 prótons e 10 elétrons aqui, tá? Então, conforme eu vou ter mais partículas positivas e negativas, tá? A atração é cada vez maior. Então, a atração, ela vai aumentando conforme eu vou para a direita. E se o abraço é cada vez mais intenso, o átomo fica cada vez menor, perfeito? Então, o raio vai diminuindo conforme eu vou indo para a direita, tá? Cuidado, pessoal, talvez você teve a impressão contrária. Ele vai aumentando. Não, o raio vai diminuindo conforme eu vou indo para a direita na tabela periódica. Então, quer dizer que, tá? O lítio desse período, ele é o maior de todos do segundo período. Ele é o primeiro cara aqui da esquerda. E o neônio, que é o último cara lá da direita, no mesmo período, ele vem a ser o menor. Tudo bem? Desse mesmo período. Então, de novo, numa família, esse raio aumenta de cima para baixo, ok? E num período, ele aumenta da direita para a esquerda. Eu já vou dar um esqueminha que vai facilitar a tua vida. Pegou? Na família e no período temos já uma definição. Vamos avançar, galera. E aí, já que você viu nas famílias, nos períodos, eu trouxe um desfecho pra gente, né? Eu quero que essa imagenzinha aqui, ó, você olhe bem, olhe bem, olhe bem, depois você fecha o olho, ela fica gravadinha na tua mente. Ó, o raio aumentando de cima para baixo e da direita para a esquerda. Quando chegar numa prova, raio atômico, faz esse esqueminha aqui, ó. Essa é a manha, tá? Então, pegando a tabela periódica, eu sei várias coisas. Então, eu sei que o magnésio é menor que o estrôncio, eu sei que o nitrogênio é menor que o antimônio, tá? Então, eu tô comprando dentro de uma mesma família. Eu sei, por exemplo, que o cálcio é maior do que o bromo, tá? Eu sei que o frâncio, por exemplo, tá? Ele é maior do que o rádio. Então, galera, é só você ter esse esqueminha aqui por perto. Tudo bem? Muito bem. Então, tá aí, numa mesma família e no mesmo período como esse raio ele vai oscilar. Agora eu quero te mostrar uma situação, esquecendo um pouquinho a tabela periódica, tá? Espécies isoeletrônicas. O que é isso, tá? Iso, igual. Eletrônico,
elétrons. São espécies com o mesmo número de elétrons. Porém, pessoal, o que acontece? Elas não têm uma igualdade no raio atômico. Não tem, tá? Você pensa assim, se todo mundo tem o mesmo número de elétrons, então quer dizer que eu vou ter todo mundo ali com o mesmo raio, mesmo tamanho? Você vai ver que não. O oxigênio, por exemplo, ele tem 8 prótons e ele tinha 8 elétrons, mas ele ganhou 2, ó, tá com 10. O neônio não perdeu, não ganhou nada, então ele estava e está com 10 prótons e também 10 elétrons. O sódio, pessoal, ele tem 11 prótons e ele tinha 11 elétrons, mas ele perdeu 1, tá com 10. O alumínio ele tem 13 prótons e ele tinha 13 elétrons, mas ele perdeu 3, ele está com 10. Resumindo, eles são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Fala assim, então eles não têm o mesmo tamanho? Não tem. Sabe por quê? O número de prótons é diferente. Ok? O número de prótons é diferente. Você concorda comigo que o próton ele atrai o elétron? Pode ser? Isso, né? O próton atrai o elétron. Ó, guarda essa ideia. Quem atrai melhor, então, os elétrons? Quem é que vai atrair melhor os elétrons? 8 prótons? 10? 11 ou 13? Quem atrai melhor esses 10 elétrons? Se tu pensou no 13, eu concordo, tá? 13 prótons atraem melhor, puxam para si mais fortemente os 10 elétrons, ok? Que aquela espécie alumínio, por exemplo, tem. Já o oxigênio, pessoal, tem 8 prótons, 8 carinhas chamando esses 10 elétrons, tá? Então aqui eu vou ter o quê? Um maior raio atômico, aí ele vai diminuindo. Então tu pode até salvar aí no teu material que em espécies isoeletrônicas, o cara com maior número atômico tem o menor raio. O cara com o maior número atômico tem o menor raio. Pegou legal? Então, ó, foi decrescendo o raio. Eu estou independendo da tabela periódica, tá, pessoal? Então, em espécies isoeletrônicas, você vai ter o mesmo número de elétrons. E é o número de prótons que dá o diferencial. Fechou? Temos mais uma última situação aqui. É o mesmo elemento, tá? Hipotético. Um elemento X. Agora, esse meu elemento X, ele pode estar na forma atômica, isso é neutro. Ele pode estar na forma catiônica, ele pode ser um cátion. Ou aniônica, ele pode ser um ânion. Cátion, você sabe, é aquele que perde elétron. Ânion é aquele cara que ganha. Então, se meu átomo ele perder elétron, você acha que ele fica maior ou menor? Pessoal, se eu pegar uma cebola e tirar uma camadinha dela de folha, por exemplo, ela fica menor. Então, quando o meu átomo perde elétron, ele fica menor. Automaticamente, quando o meu átomo ganhar elétron, ele fica maior. Essa é a ordem crescente de raio atômico para o mesmo elemento, quando ele perde e quando ele ganha elétrons. Então, sempre o meu cátion é menor que o átomo neutro. Sempre o meu ânion é maior que meu átomo neutro. Fechou? Então a gente viu o raio atômico de 3 maneiras, na tabela, ok? Espécies eletrônicas e aqui também para um mesmo elemento. Temos aí uma aula de raio atômico para aprender de vez esse assunto em 12 minutos. Tchau, tchau!